Como usar os equipamentos da academia. Aparelhos de peso. Repetições e séries. Tente fazer 10 repetições por série. Principalmente se estiver começando a usar aparelhos de peso. Por exemplo, faça 10 repetições do puxador. Dê um intervalo e repita até completar um total de 3 séries. Se isso for difícil demais, diminua a carga. Por outro lado, aumente a carga se você notar que consegue fazer de 15 a 20 repetições de um mesmo exercício por série. Um bom treino tem duração média de 30 a 60 minutos. Tente treinar um mesmo grupo muscular 2 ou 3 vezes por semana, com um descanso de 48 horas entre cada vez. Puxador. O puxador trabalha os ombros. Escolha uma carga que você consiga levantar com um pouco de dificuldade. Ajuste o assento até os seus joelhos ficarem bem apoiados debaixo das almofadas, mas de modo que seus braços alcancem a barra em cima. Abaixe aos poucos, com os ombros relaxados, até ela encostar no seu peito. Por fim, volte à posição inicial. Não encolha os ombros e nem projete o pescoço para trás na hora de abaixar a barra. O seu tronco deve ficar imóvel e em linha reta. Remada sentada. Coloque uma carga adequada no aparelho e ajuste o assento até você conseguir alcançar o triângulo ou a barra, com os braços estendidos, mas com o peitoral apoiado na almofada. Deixe a coluna reta. Relaxe os ombros e puxe o triângulo até ele quase encostar no seu peitoral. Em seguida, volte à posição inicial. Deixe a coluna reta durante todo o exercício. Não fique corcunda e nem projete o pescoço para trás. Supino vertical. Se o aparelho tiver 2 reguladores de peso diferentes, veja se ambos estão com a mesma carga. Em seguida, ajuste o assento para deixar as barras na altura do seu peitoral, de modo que seus cotovelos flexionados fiquem no mesmo nível ou um pouco na frente dele. Estenda os braços até o fim sem tirar as costas do apoio e, em seguida, volte à posição inicial com calma. Não mexa os ombros e nem o tronco para a frente. Deixe a coluna reta e use os músculos dos braços e do peitoral. Imagine que você está tentando empurrar o assento para trás, em vez de levar o peso para a frente. Graviton. Comece ajustando a carga. Mas lembre-se de que esse aparelho funciona como um contrapeso ao seu corpo. Ou seja, quanto maior a carga, mais fácil fica o exercício. Segure-se bem nas barras, com as palmas viradas para frente ou para trás, e coloque um pé de cada vez em uma das plataformas. Elas vão se abaixar. Deixe a coluna, as pernas e o pescoço retos durante todo o exercício e levante o corpo com a força dos braços até seus olhos ficarem na altura das suas mãos. Por fim, volte à posição inicial. Após a primeira série, desça do aparelho com um pé de cada vez. Não solte as barras enquanto você não estiver seguro no chão. Leg press. Coloque no aparelho uma carga que você consiga levantar 10 vezes. Ajuste o assento e apoie bem as costas nele, com os pés na plataforma e as canelas formando um ângulo reto em relação às suas coxas. Estenda as pernas devagar até elas ficarem quase estendidas, mas não completamente. Por fim, volte à posição inicial com calma. Não estenda as pernas a ponto de travar os joelhos. Você pode lesionar a região.
Segure-se nos cabos dos lados do assento para manter o corpo na mesma posição. Com o bumbum, as costas, o pescoço e a cabeça bem apoiados. Extensor de perna. Tenha muito cuidado ao escolher a carga desse aparelho para não causar tensão demais nos joelhos. Além disso, ajuste o assento e a ponto de conseguir apoiar as costas. Formar ângulos retos com os joelhos e colocar as canelas contra a almofada. Segure-se nas barras laterais. Levante as pernas e as abaixe em seguida aos poucos. Não projete os quadris para frente e nem concentre a força nos seus braços. Você precisa usar os quadríceps. Se necessário, reduza a carga. Pesos livres. Repetições, séries e sessões, assim como os aparelhos de peso. Tente fazer 3 séries de 10 repetições de cada exercício de peso livre. Diminua a carga se você não conseguir completar essas 10 repetições em algum dos movimentos. Mas aumente se conseguir fazer entre 15 e 20. Um treino típico. Com exercícios de peso livre. Com aparelhos ou com os dois. Costuma durar entre 30 e 60 minutos. Tente treinar 2 ou 3 vezes por semana. Com um descanso de 48 horas entre cada sessão de um mesmo grupo muscular. Supino. Comece com uma carga baixa na barra até você se acostumar ao movimento. Se possível, peça para alguém ficar atrás do aparelho e ajudar na hora de pegar. Levantar, abaixar e guardar o peso. Pare fazer o exercício em si. Deite-se de costas no banco e segure a barra com as palmas um pouco além da linha dos ombros. Tire-a do apoio com o auxílio do seu ajudante e flexione os cotovelos aos poucos. Até chegar o aparelho perto do peitoral. Antes de voltar à posição inicial. Suas costas devem ficar retas e bem apoiadas no banco o tempo todo. Faça movimentos lentos e controlados com os braços. De todo modo, conte com a ajuda de alguém. Conforme se acostuma ao supino. Você pode começar a pegar a barra com as palmas mais próximas ou mais distantes. Isso trabalha grupos musculares diferentes. Agachamento. Faça o agachamento sem pesos para se acostumar à técnica. Levante-se e alinhe os pés aos ombros. Com os dedos virados para fora entre 5 e 30 graus. Firme bem os calcanhares e estufe o peito. Contraia o abdômen. Flexione os joelhos e projete os quadris para trás até as suas coxas ficarem paralelas ao chão. Pare por um instante e, em seguida, volte à posição inicial com calma. Quando você se acostumar à técnica do exercício, passe a fazê-lo segurando um par de halteres na frente dos ombros. Espere até você ter total confiança na técnica antes de avançar ao agachamento com a barra na nuca. Nesse caso, apoie a barra entre os ombros e a segure com as 2 mãos. Mais uma vez, peça ajuda a alguém. Rosca bíceps. Levante-se. Alinhe os pés aos ombros e segure halteres com as mãos apoiadas nos lados das suas pernas. Flexione os joelhos devagar, com as palmas viradas para frente. E contraia o abdômen. Em seguida, levante os pesos até a altura dos ombros. Pare por um instante e volte à posição inicial com calma. Você também pode fazer a rosca alternada, com um braço de cada vez. Vá devagar e pare por um instante quando os halteres estiverem no topo e na base do movimento. Deixe os cotovelos bem próximos dos lados do seu abdômen durante todo o exercício.
Barra paralela. Se a academia tem barras paralelas, você pode começar fazendo o exercício só com o peso do corpo. Segure-se bem nas barras. Deixe o tronco reto e levante o corpo até travar os cotovelos e estender os braços. Quando estiver no ar, flexione os joelhos em 90 graus e cruze os tornozelos. Em seguida, abaixe-se, com o tronco ainda reto, até seus cotovelos também formarem 90 graus. Por fim, repita o movimento até completar a série. Passe a fazer o exercício com um cinturão para pesos quando você se acostumar à técnica. Nesse caso, peça ajuda a um professor da academia e comece com uma anilha leve, de 2 a 5 kg. Use a mesma técnica de antes. Se a academia não tem barras paralelas, você pode fazer uma versão adaptada do exercício usando um banco. Ainda assim, as barras deixam o movimento muito mais completo. Ainda mais quando se usa o cinturão para peso. Remada curvada. Faça o exercício com uma carga leve, pois você precisa manter uma boa postura durante o movimento. Fique de pé, com a barra a 30 centímetros à sua frente. Alinhe os pés aos ombros. Flexione os joelhos de leve e abaixe o tronco pela cintura até segurar o aparelho com as palmas para baixo. Contraia o abdômen e as escápulas e levante a barra até ela encostar no seu peitoral. Olhe para frente o tempo todo e não balance os braços. Por fim, vá devagar e faça as repetições de cada série. Faça movimentos lentos e controlados, sem balançar os braços ou arquear as costas. Se você sentir dor, pare imediatamente e diminua a carga na série seguinte. Elevação lateral com halteres. Levante-se. Alinhe os pés aos ombros e segure um haltere em cada mão dos lados dos quadris. Contraia o abdômen. Deixe a coluna e os braços retos e levante os pesos para os lados ao mesmo tempo até os seus braços ficarem paralelos ao chão. Pare por um instante. Volte à posição inicial e repita os movimentos dessa mesma série. Não balance os braços descontroladamente. Faça um movimento calculado durante todo o exercício, mas sem mexer as pernas, o abdômen e a cabeça. Não tente começar já levantando halteres pesados. Use cargas mais leves até você aperfeiçoar a forma e a técnica. É melhor aumentar o peso aos poucos. Aparelhos aeróbicos. Frequência de treino. Um adulto médio precisa praticar pelo menos 150 minutos semanais de exercícios aeróbicos moderados. Você pode, por exemplo, usar a esteira, o simulador de escadas ou o elíptico por 20 ou 30 minutos 3 ou 4 vezes por semana. O exercício é moderado se você ficar um pouco sem ar, mas não a ponto de não conseguir conversar. Se preferir, você pode trocar esses 150 minutos moderados por 75 minutos de exercícios aeróbicos intensos, daqueles que deixam a respiração ofegante e acelerada. Consulte um médico antes de começar a fazer exercícios aeróbicos se você tem problemas de saúde ou é sedentário. Esteira. Suba na esteira antes de ligá-la. Escolha um programa pronto que seja adequado para o seu condicionamento físico, suas metas e sua familiaridade com o aparelho. Segure-se nas barras e comece a andar devagar. Fique no meio da esteira em qualquer exercício que você fizer, andar ou correr, e diminua a velocidade se ficar difícil acompanhar.
A maioria dos programas prontos de esteiras começa com um período de aquecimento. Aumenta a velocidade aos poucos e diminui de novo no final. Você também pode controlar o aparelho no painel. Mas tente seguir um programa já montado se não tiver experiência. A maioria das esteiras também permite que o usuário aumente ou diminua a inclinação manualmente. Quanto maior ela for, mais o exercício fica difícil. Faça algo entre 20 e 30 minutos de esteira se você prefere uma intensidade moderada ou de 5 a 10 minutos se prefere uma intensidade maior. Simulador de escada. Segure-se nas barras laterais e suba nos degraus com o simulador ainda desligado. Escolha um programa pronto de acordo com as suas metas e comece a andar em um ritmo normal, sem tropeçar ou soltar as barras. Use os botões do painel para aumentar ou diminuir a velocidade do aparelho. Assim como na esteira. Um treino moderado no simulador corresponde a algo entre 20 a 30 minutos. Elíptico. Segure-se na barra e coloque os pés nos pedais antes de começar. Depois de escolher o programa ideal, comece a dar um passo de cada vez. Concentre a força nos braços, nas pernas e no abdômen e não levante os calcanhares dos pedais em momento nenhum. Você pode fazer o elíptico na direção contrária depois de se acostumar ao movimento. Nesse caso, gire as pernas como se quisesse andar ou correr para trás. Fazer entre 20 e 30 minutos do elíptico equivale a um treino moderado. Enquanto fazer entre 5 e 10 minutos equivale a um treino intenso. Saúde, segurança e sucesso. Comece com calma se você tem algum problema de saúde ou não possui experiência. Decidir fazer exercícios é ótimo. Mas não exagere. Dê um passo de cada vez para não sofrer nenhuma lesão e consulte um médico se você tem algum problema de saúde ou é sedentário. Comece fazendo 2 ou 3 treinos semanais de 30 minutos cada na academia. Fique atento aos sinais do seu corpo e pare se você sentir dores moderadas ou fortes. Dependendo do caso, o médico pode recomendar que você consulte um fisioterapeuta antes de começar a fazer exercícios. Por outro lado, talvez valha a pena contratar um personal trainer. Pelo menos no início. Não se preocupe. Você vai achar um treino ideal para o seu caso. Observe uma pessoa experiente treinar antes de usar qualquer aparelho novo. Se você estiver treinando com um amigo ou personal, peça para ele usar o aparelho antes e fique de olho. Observe os ajustes que ele faz. A posição do corpo, a técnica e o ritmo. Depois, tire suas dúvidas. Se você estiver treinando sozinho, observe discretamente outras pessoas usando os aparelhos. Como quando for tomar água ou se alongar. De preferência, preste atenção a alguém que tenha um tipo físico parecido com o seu. Veja se os aparelhos da academia apresentam sinais de desgastes ou danos. É perigoso usar equipamentos nessas condições. Dê uma olhada breve antes de fazer exercícios e converse com um professor da academia se encontrar alguma coisa errada. Troque de academia se você notar que os aparelhos estão desgastados ou danificados e que não há tanto apreço pela higiene. Desinfete todo o aparelho antes e depois de usar. Hoje em dia, ninguém pode mais usar qualquer aparelho de academia sem uma boa limpeza.
Aplique um desinfetante e uma flanela ou outro pano limpo antes e depois de fazer qualquer exercício. Desinfetar os equipamentos é questão não só de educação, mas também de saúde pública. Ajuste o aparelho ao seu corpo seguindo as instruções. Caso os aparelhos da academia tragam instruções ou diagramas, dê uma olhada neles antes de fazer qualquer ajuste ou exercício. Adapte a altura do assento, a distância do apoio, a carga e assim por diante de acordo com seu tipo físico, seu condicionamento e suas metas. Peça ajuda a um professor da academia se não souber ajustar qualquer aparelho, desde o leg press à esteira. Não conte com a sorte. Comece com cargas mais leves e aperfeiçoe a técnica. Não tente dar nenhum showzinho na academia. É melhor você começar com cargas mais leves até acertar na técnica. Só depois comece a aumentar a carga. De modo geral, o ideal é que você consiga fazer 10 repetições por série sem sacrificar a técnica. Aumente a carga se ela estiver leve, mas diminua se ficar difícil completar o número mínimo de repetições. Faça movimentos controlados e lentos. Usar aparelhos de academia não é questão de exibir os músculos ou de competir com os outros. Você precisa acertar na técnica para colher os benefícios do treino. Sendo assim, faça movimentos controlados e lentos. Por exemplo, faça a rosca bíceps em um movimento controlado e lento, sem balançar os braços. Se necessário, reduza a carga. Movimentos controlados nem sempre são sinônimo de movimentos lentos. Você pode apertar o passo quando estiver na esteira ou na bicicleta. Por exemplo, o importante é ter fluidez e controle. Faça exercícios na frente do espelho para controlar a técnica. O espelho da academia não está lá só por causa da vaidade dos alunos. Use-o para observar seus movimentos e técnicas e fazer os ajustes necessários de vez em quando. Se você for treinar em um lugar onde não há espelho, mas estiver acompanhado, peça para a pessoa observar e corrigir a sua técnica. Preste atenção ao seu corpo antes, durante e depois do treino. Notar uma queimação leve durante os exercícios é normal, mas sentir dores não. Se acontecer, pare imediatamente e dê um tempo. Por fim, não retome a atividade se a dor não for embora em poucos minutos. E vá ao pronto-socorro se ela piorar. Espere um tempo a mais se o seu corpo ainda estiver dolorido por causa do último treino. De modo geral, o ideal é esperar pelo menos 48 horas entre 2 treinos de um mesmo grupo muscular. No geral, um bom treino inclui 2 ou 3 sessões de levantamento de peso livre, 2 ou 3 sessões de aeróbicos e 1 ou 2 sessões de exercícios de flexibilidade ou de amplitude de movimento por semana. Pare imediatamente e tente relaxar se você sentir dor ou falta de ar durante o treino. Além disso, vá ao pronto-socorro se notar sintomas de um possível ataque cardíaco.